masters without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Muito bem, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma direção bíblica. Graças a Deus, março de 2021, estamos com saúde, estamos bem. Eu queria louvar e bendizer a Deus por vocês estarem aqui, pela nossa vida, por estes ensinamentos, por estas direções bíblicas, e porque o Senhor mesmo é quem, com a graça do seu Santo Espírito, me inspira, e me auxilia, me orienta a dar essas direções bíblicas para vocês. Vocês estão vendo aqui na bancada hoje um livro de capa dura, do qual tem meditações excelentes de um dos grandes santos da nossa Santa Igreja Católica, que é Santo Afonso Maria de Ligório, doutor zelantíssimo da nossa Santa Igreja, autor de obras como Obras de Maria, A Selva, Teologia Moral, que ao lado da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino é uma obra excelente, tanto que nos seminários de formação sacerdotal, se os seminaristas usarem somente a Teologia Moral de Santo Afonso, já pode ser considerado válido. Tamanha a importância da Teologia Moral de Santo Afonso Maria de Ligório. Este livro, ele é um livro de capa dura e foi enviado como doação para o nosso trabalho aqui pelo senhor Pedro A. Fonseca, do Centro Dom Bosco. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque tem pessoas assistindo em casa. E vocês que estão aqui podem no final vir conferir o Preparação para a Morte, meditações acerca dos nossos últimos momentos de vida, meditações acerca do nosso memento mori, que nos leva a refletir: será que estamos vivendo realmente bem? Como estamos vivendo a nossa vida? Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos leva a meditar na essência da nossa vida, da nossa alma, no nosso pecado, e nos leva a enxergar tanto o outro lado, a parte do céu e do inferno, para onde nós vamos, dependendo das nossas ações. E ele nos mostra, eu diria até que de uma forma muito precisa e de uma forma muito, do ponto de vista clínico, do ponto de vista de uma descrição de um médico legista, posso dizer assim, como que nós ficamos após a nossa morte. Ele descreve o nosso cadáver, o que nós somos de fato: pó, carne que apodrece, cheia de vermes, sangue, feridas purulentas, pústulas cheias de pus, carcomidos por vermes e ratos e moscas que vêm defecar nas feridas do nosso cadáver. Então vejam, somos nada. Por isso que devemos voltar a nossa vida a Deus, pedir o seu Santo Espírito e vivermos somente do Espírito Santo de Deus, meditando sua palavra dia e noite. Uma vida de jejum, de oração e de penitência, nos sacrificando e nos mortificando por nós e por nossos irmãos. Muito bem, este livro vocês aqui que estão aqui podem adquirir no Centro Dom Bosco. Pesquisem no Instagram, @Centro Dom Bosco, ou procure na internet centrodombosco.org, ou pelo YouTube no canal também do Centro Dom Bosco, que tem excelentes catequeses, excelentes aulas acerca de temas importantes e valiosos para a nossa Santa Igreja. O tema de hoje vai ser um pouco diferente. Eu gostaria hoje, inclusive usarei uma Bíblia protestante para isso, desmascarar uma heresia totalmente absurda dos adventistas do sétimo dia. Eu vou ler para vocês aqui traços específicos dessa seita
que leva muitos ao engano e à perdição, para que vocês possam compreender daquilo que eu estou falando. Os adventistas, eles foram fundados no ano. Os seus fundadores são Guilherme Müller e Ellen White. Guilherme Müller, que nasceu em 1787 em Massachusetts, nos Estados Unidos, e Ellen White em 1827. Eles consideram livros da Ellen White muito importantes, e um dos livros que eles mais se apegam é um livro chamado O Grande Conflito, que eu já li e considero um amontoado de baboseiras. Eu lembro que na casa de minha mãe nós tínhamos esse livro e era um livro com páginas amareladas, com a capa preta, um tom vermelho amarelado, com um sol, uma lua, enfim. É um amontoado de baboseiras que não leva a lugar nenhum. Mas qual é o ponto específico dessa seita que eu quero tocar hoje? Jesus, o nosso Deus. Os adventistas do sétimo dia, eles acreditam que Jesus e o arcanjo São Miguel são a mesma pessoa. Eles acreditam que nosso Senhor Jesus Cristo possui uma natureza pecaminosa e que não concluiu a obra da redenção na cruz, que Jesus continua fazendo juízo investigativo, ou seja, que Jesus ainda vai concluir a obra da nossa redenção. Essa é a crença, pasmem, adventista. Os nossos pecados não foram pagos na cruz. E por que eu estou trazendo isso tão claro? Tá? Detalhe, isso são fontes, vocês podem conferir aqui na bancada depois, de uma Bíblia protestante. Não é nem uma Bíblia católica. Isso são fontes de uma Bíblia protestante. Tá? Ao final vocês podem vir na bancada conferir aqui. Eu vou deixar marcado aqui na página 1470 desta Bíblia, que é edição João Ferreira de Almeida, da editora ICP. Tá? O Instituto Cristão de Pesquisa. Ela foi lançada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil em 1994. Tá? E por que eu estou trazendo isso, como eu disse a vocês tão claro? Para vocês que estão aqui, e também vai estar, como eu disse, essa conferência, ela grava, todas as conferências aqui, as aulas, elas são gravadas. Peguem a carta de São Tiago, tá? A carta de Tiago, Novo Testamento, no aliás, perdão, não é a carta de Tiago, tá bom? Vocês me desculpem, ela deu a página da Bíblia que deu uma virada, não é a carta de Tiago, tá? Errar é humano, me perdoem. É a carta aos Hebreus, o capítulo 1. O capítulo 1 da carta aos Hebreus. Vai estar o link no vídeo, tá? Aqui para o pessoal que vai assistir a conferência depois poder acompanhar. Primeira carta aos Hebreus, tá bom? Chegando mensagem aqui na tela que eu estou vendo. Primeira carta aos Hebreus, a partir do versículo 1. E vamos desmascarar esses heréticos adventistas que mentem dizendo que Jesus não completou a obra da redenção na cruz e que Jesus é o arcanjo Miguel. Mentira. Eu poderia quebrar isso somente com o capítulo 1 do Evangelho de João, que diz: no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus.
Só aqui você já quebra porque você vê. Eu e o Pai somos um. Quando houve a batalha no céu, o arcanjo Miguel diz, Quis ut Deus, que é o seu nome, Mikael, do grego, Mikael, quem como Deus. Quis ut Deus. Né? Inclusive o diretor Zack Snyder, que adaptou a Liga da Justiça para o cinema, dos quadrinhos, é o único defeito que eu acho no personagem da DC, o Superman, porque ele foi baseado em Jesus Cristo. Se basear-se em Cristo é bom, agora colocar-se no lugar de Cristo não. Ninguém tem o direito de se colocar no lugar de Cristo. E o Superman, ele é colocado, tanto que seu nome é Kal-El. Veja, o nome do arcanjo é Mikael. Quem como Deus. O nome do Superman é Kal-El, como Deus. Ninguém é como Deus. E esse é um erro desgraçado, infelizmente, que tem no personagem Superman. Porque se inspirar em Cristo é muito bom. Jesus é nosso Deus, é nossa inspiração, é nosso Salvador, é nosso Senhor, é nosso Deus. É nosso irmão, é nosso Pai, porque Ele é um com o Espírito Santo e com Deus Pai. Agora, eu colocar o meu nome de Kal-El, como eu nunca serei como Deus. Isso é uma blasfêmia. Uma blasfêmia. Tá? Mas voltando aqui ao ponto, só para vocês entenderem, Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Se o arcanjo Miguel diz quem como Deus na batalha do céu, Quis ut Deus, e Jesus e o Pai são um só no princípio, desde o princípio são um, como é que ele e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa? Se o arcanjo Miguel se prostra diante de Deus, ele se prostrou diante da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então só aqui você já vê que Jesus não é o arcanjo Miguel. Tanto que ele era a última hierarquia, a hierarquia mais baixa dos anjos. Jesus é Deus e Filho de Deus. Deus Filho. Ele e o Pai são um. O arcanjo obedece a Jesus Cristo. Como é que ele vai ser Jesus Cristo? Se ele obedece a Jesus. Como é que ele, sendo Cristo, se o arcanjo Miguel fosse Jesus, como hereticamente, mentirosamente, falsamente os adventistas afirmam, se ele fosse realmente Cristo, Deus um só com o Pai e o Espírito Santo, por que ele estaria na hierarquia mais baixa dos anjos? Ele como Deus, se ele é, e se ele fosse, se Miguel fosse Deus, ele não estaria na hierarquia mais baixa. Ele estaria no ponto mais alto do céu, porque é Deus. Então vejam, só isso já quebra. Mas vamos lá. Cristo é superior aos anjos. Carta aos Hebreus capítulo 1. Muitas vezes e de diversos modos, outrora, falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Percebem o que eu disse já em outras conferências aqui? Atentem. Eu tenho certeza que a minha esposa já pegou a ideia, porque ela sempre vê as conferências que eu faço e às vezes até catequese para nós dois em casa, também eu dou muita formação. Vejam. Deus Pai falou pelos profetas e ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Viram que quem criou o mundo não foi o Pai? Tudo foi feito por Ele. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Tudo foi feito pelo Verbo de Deus e não por Deus. E aqui veja, versículo 2, ultimamente nos falou por seu Filho, que constitui o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas.
Vejam como nós aprendemos errado que o Pai é o Criador. O Criador é o Filho. Percebe como nós precisamos estudar a Sagrada Escritura atentamente para não sermos enganados por falsos profetas, por falastrões, por canalhas que usam a palavra de Deus apenas para o seu próprio bem comum, para enriquecer as suas contas bancárias e os cofres de suas igrejas? E aqui eu estou falando tanto de católicos quanto de evangélicos, porque tem pastor ladrão e tem padre ladrão e tem bispo ladrão também. Ladrão tem tudo que é lugar. Não é porque sou católico que vou passar pano. Eu não sou omisso e não sou morno. Ainda mais nestes tempos tão difíceis que a teologia da libertação, o comunismo tomou conta da Igreja Católica e tudo é dinheiro. A Sagrada Escritura diz, o que você recebe de graça, você deve dar de graça. Mas hoje nas paróquias, até para celebrar uma missa para um defunto, tem que se pagar 10 ou 20 reais, o que é um absurdo. E minha esposa é testemunha porque ela já viu isso comigo aqui na cidade. Estou mentindo? Absurdo. Mas vejam, é necessário estudar as Sagradas Escrituras para nós não cairmos nos erros. Percebem? Vejamos. O que eu disse em outra catequese aqui, em outra aula, acerca do Evangelho de João. Percebem que Hebreus confirma também no capítulo 1? O Filho criou tudo, não o Pai. Tudo foi feito por Ele. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Quem sustenta o universo é Jesus com o poder da sua palavra. Jesus sustenta o universo com o poder de sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Veja. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade, que é Deus Pai. Percebem que é mentira? E é uma mentira muito herética. Esse juízo investigativo de Cristo, que ele não completou a obra na redenção da cruz. Percebem a mentira? Porque Hebreus está dizendo, ele realizou a purificação dos pecados, depois disso está sentado à direita do Pai. E olhe como quebra também a questão de Jesus estar acima da hierarquia angélica. Tão superior aos anjos quanto excede o deles o nome que herdou. Até o nome de Jesus excede os anjos, quanto mais ele como ser e Deus. O nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco, até o seu nome excede aos anjos. Como é que ele e o arcanjo Miguel são um só? Percebem a mentira adventista aqui? Agora eu vou usar uma Bíblia protestante para ler essas passagens, para que fique claro que Jesus é Deus e não um anjo ou um arcanjo. Como, repito, mentirosamente afirmam os adventistas. Como se já não bastassem o seu egocentrismo de dizer que só eles estão corretos porque celebram o sábado judaico, sendo que cristão segue a Cristo e no cristianismo a ceia do Senhor, a Santa Missa, é celebrada no domingo desde o Novo Testamento, pois tem provas disso nas cartas aos Coríntios. Eles se reuniam no primeiro dia da semana. Por quê? Porque é o dia que Cristo venceu a morte. Ressuscitou. Venceu a morte e o demônio. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. O dia da sua ressurreição. Percebem? Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim.
Na sexta-feira ele foi levantado na cruz. No domingo ele se levantou da terra concretamente com a sua ressurreição, atraindo todos a si. Percebem aqui também a importância, a eficácia e a verdade do domingo? Percebem? Então vamos lá. Pois, Hebreus 1, versículo 5, a quem dentre os anjos disse Deus Pai alguma vez, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo, capítulo 2, versículo 7. Vamos conferir numa Bíblia deles, alterada por Lutero. Vamos ver se isso procede. Salmo, capítulo 2, versículo 7. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz o Senhor, todos os anjos de Deus o adorem. Salmo 96, versículo 7. Vamos ver? Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Esse é o título do Salmo 96. Agora vamos para o Salmo 96, versículo 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. E vejam aqui, e eu acabei lendo o Salmo 96 porque, como vocês sabem, a Bíblia protestante ela é adulterada. Na Bíblia protestante, o Salmo que é citado é o 97, mas o correto é 96. Veja o que diz. Confundidos sejam todos os que servem a falsos deuses, que gloriam ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Ó céus, anunciai a sua justiça e todos os povos veem. O céu anuncia a sua justiça e todos os povos veem sua glória. Então eu acho que aqui está muito claro, né? E se nós continuarmos lendo aqui, esse primeiro capítulo do livro de Hebreus vai dizer: por outro lado, a respeito dos anjos, Deus Pai diz: Ele faz dos seus anjos sopros de vento, dos seus ministros chamas de fogo. Ao passo que do seu Filho ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para a eternidade. O centro do teu reino é cetro de justiça. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo da alegria, mais que aos teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no princípio dos tempos fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles passarão, mas tu permaneces. Todos envelhecerão como uma veste. Tu os envolva com uma capa e serão mudados. Tu, ao contrário, és sempre o mesmo e os teus anos não acabarão. Pois a qual dos anjos Deus disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo por debaixo dos teus pés. Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Então veja, todos os anjos são espíritos a serviço de Deus. Jesus não. Jesus ele não está a serviço de ninguém, a não ser de si mesmo, porque ele se dá. Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Tenho poder para dá-la e tomá-la de volta. Esse mandamento vem do meu Pai. Ora, se os anjos servem a Deus, como é que Jesus vai ser igual ao arcanjo Miguel? Se ele tem o poder de dar a vida e tomar de volta. É o único que tem esse poder.
Quer prova? A ressurreição da filha de Jairo. A ressurreição de Lázaro, morto há 4 dias. A sua própria ressurreição. Percebem como é importante o estudo das Sagradas Escrituras? Leiam todo o capítulo 1 do livro de Hebreus. E as referências bíblicas que esse capítulo traz, como por exemplo, Gálatas 4:4, 1 Timóteo 4:1, Sabedoria 7:22, Colossenses 1:15 ao 17, Atos 2:33, Filipenses 2, do 9 ao 11, Atos 13:33, 2 Samuel 7:14, Colossenses 1:15, Salmo 96:7, Atos 2, do 33 ao 35, Mateus 22:44, tem muitas referências que mostram que Jesus é Deus. Então que fique encerrado de uma vez por todas. Adventistas do 7º dia são uma mentira, são uma heresia, ensinam heresias e distorcem a palavra de Deus para nos enganar. Não caiam nessas conversas falaciosas. Procurem ouvir pessoas que realmente mostram a palavra de Deus clara, direta, curta e grossa, literal, como tem que ser. Deus não tem interesse em contar historinhas. Isso aqui aconteceu, isso aqui é literal. É a palavra de Deus. Ou se vive ou vai para o inferno. Não tem conversa. Não é cada um interpretar da maneira, do jeito que quer, do jeito que mais lhe convém, que mais lhe agrada, não. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso eu vivo, isso não. Isso eu pratico, isso eu não vou praticar. Ou pratica tudo ou nada. Ou é Deus ou é nada. Ou é céu ou é inferno. Ou salvação ou perdição, danação eterna. Acabou. Busquemos a vivência desta palavra de modo claro e correto, sem adulterações, sem enganações. Só existe um caminho: Jesus, que não é o arcanjo Miguel. Jesus cujo seu nome está até acima dos anjos e arcanjos. Jesus que é Deus, dono do ouro e da prata, da minha e da sua vida, de tudo que está no céu e na terra e debaixo da terra também, manda em tudo. Caminho, verdade e divina. Caminho, verdade, vida, vida divina, pois pode nos levar para Jerusalém celeste. Só o Senhor é Deus, como dizia o profeta Elias. E é isso que nós devemos ter em nossa... Vejam, o profeta Elias, bem lembrado, só o Senhor é Deus. Como é que o arcanjo Miguel vai ser? Deus vai ser o Senhor, igual ao Senhor. Se só o Senhor é Deus, então que possamos, para nós mesmos, uma frase do Papa Bento XVI, quando ele ainda era cardeal Ratzinger. O Evangelho e as palavras de Deus devem te libertar das mentiras que te enganam a você mesmo. Aquelas mentiras mais ocultas que você se engana com elas, o Evangelho tem que te libertar até dessas mentiras. Trazer você para a verdade. Cuidado com o que você vê, com o que você escuta. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? Que eu não perca nenhum daqueles que Ele me enviou, como diz Jesus. E para fazer parte da família desse Jesus que é Deus, repito Mateus 12:49. Quem não ouve a sua voz, quem não segue os seus passos, quem não obedece o seu Pai que está no céu, que é Deus, junto com Ele e com o Espírito Santo, não é sua família, não é seu irmão. Então que possamos fazer por onde sermos dignos desta família divina e celeste, da qual a nossa essência natural é voltar para este seio. De lá viemos, para lá devemos retornar. Que Deus nos abençoe e nos guarde dos ataques de Satanás, de nós mesmos
das profanações e blasfêmias deste mundo e das seitas heréticas que são demoníacas e querem nos perder, tirando a palavra de Deus verdadeira, tal qual é, do nosso coração. Que o Senhor guarde a todos nós, nos abençoe e que possamos sim viver a cada dia como se fosse o último da nossa vida, sendo a nossa vida um evangelho onde o nosso irmão possa ler a palavra de Jesus através dos nossos atos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.